Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Senhor, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O dia de hoje está em Mateus 9, de 1 a 8. Jesus subiu numa barca, passou para a outra margem, chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? Que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 1 a 8. Que passagem maravilhosa do Evangelho. Jesus, ali no meio daquele povo, sem fé, um povo que não acreditava que Jesus era Deus, ficavam questionando o Senhor daqui e dali. E Jesus se depara com esse paralítico e liberta. Engraçado é que Jesus diz ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Em vez de dizer: levante-se, pegue sua cama e vá embora para sua casa, ele diz primeiro: seus pecados estão perdoados. Engraçado. Ali Jesus instituiu o sacramento da confissão. Ele perdoou os pecados daquele homem, libertou ele da alma e também do corpo. E Jesus deu esse poder aos homens da igreja, aos sacerdotes, de perdoar os pecados daqueles que estão cheios de pecado. Deixou esse sacramento maravilhoso, sacramento da confissão na igreja, para que a gente busque se limpar quando estiver bem sujo, cheio de pecado. Você veja que graça, que maravilha. Deus deixou esse sacramento na igreja. Infelizmente, a gente vê pessoas rejeitar essa graça tão grande de se livrar do pecado. Às vezes a gente vê pessoas dizer: eu não preciso de me confessar com homem, porque homem, Padre é homem igual a nós mesmos, não precisa não, me confesso diretamente a Deus.
Meus irmãos, isso é grave demais. As pessoas que pensam assim não vão se salvar, não. Isso aí é arrogância, isso é autossuficiência, falta de humildade. Deus deixou esse sacramento para a gente se libertar dessa praga que chama pecado. E através do sacerdote é que a gente se liberta. Foi por isso que ele deixou esse sacramento. Instituiu esse sacramento, a gente buscar sacerdotes. Está lá no Evangelho de São João, Lucas, Mateus, todos eles está nos ensinando a todos os cristãos, a todos nós, de buscar este sacramento, que é o sacramento da confissão, foi deixado na igreja, para que o sacerdote nos orientasse nessa terra aqui, como é que a gente deve viver diante de Deus. Viver limpo. O sacramento da confissão é tão interessante que para a gente renova a pessoa. Você está cheio de pecado, vai lá no sacerdote, faz uma confissão bem feita, tem que ser bem feita, se mentir não vale, e você sai de lá renovado, limpo de tudo. Todos os seus pecados que tu tinha antes, quando tu sai de diante do sacerdote, você faz uma confissão bem feita, sem mentir, então você sai de lá novo, limpo. Felizmente, meus irmãos e irmãs, nas igrejas protestantes não tem esse sacramento tão importante. Você veja a mentira, como é que é, né? O mentiroso como ele age. Colocou na cabeça desse povo que não precisa de padre para se confessar. Ele se confessa com Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós? Para quando precisar falar de um governador, por exemplo, ir direto a ele, bater na porta dele e falar com ele. Não. A gente primeiro tem que passar pelo segurança, pelo secretário, por aquele outro. Não vai direto. Se é aqui na terra é assim, com Deus também, é mais ou menos por aí. Então, por isso que Deus deixou seus ministros ordenados aqui na terra, na sua igreja, justamente para quando a gente precisar, nós buscar essa graça através dos sacerdotes, os ministros de Deus. É por aí, meus irmãos. Não sejamos orgulhosos a ponto de dizer que não precisa disso. Eu me confesso com Deus. Não é assim. Deus não deixou assim. Nós precisamos de buscar os sacerdotes. Não interessa. Aí porque o sacerdote é pecador como eu, não interessa se ele é pecador. Então, é um instrumento que Deus deixou lá. Se ele está fazendo coisa errada, é problema dele. Quem vai responder diante de Deus é ele. Não somos nós. Então, se nós somos católicos de verdade, católico que ama a igreja e que ama esses sacramentos, claro que nós vamos buscar. Se nós somos uns católicos falsos, protestantizados, a mente poluída de doutrina protestante, a gente não busca. Cai nessa besteira de dizer, não precisa, eu me confesso com Deus. Uma vez eu falei, sempre aconselho pessoas que estão doentes, à beira da morte, para se confessar, pergunto se quer, quando eu visito eu pergunto se quer um padre, se quer se confessar, converso com a pessoa a respeito do valor do sacramento da confissão. As pessoas
A maioria aceita, graças a Deus, mas tem deles que não aceita não. Não precisa, eu me confesso com Deus. Aquela arrogância, né? Às vezes na beira da morte, doente, está na cama, agonizando já, com seus dias contados, mas tem aí o coração fechado, com essa arrogância. Não precisa que se confessa com Deus. Tá bom, que Deus perdoe. Mas não foi assim que Deus deixou, né? Deus perdoa nós através dos ministros consagrados, dos padres, bispos, diáconos. Os padres e os bispos, diáconos, parece que não podem fazer confissão. É assim. É assim que Deus deixou e tem que ser assim e não vai mudar. Se alguém mudar um dia, aí já não é mais o que Deus deixou, o original. Se alguém mudar é porque se alguém não tá com Deus, porque não pode mudar mais. Deus deixou assim. Que Deus tenha piedade de nós e nos oriente, nos dê discernimento para a gente saber distinguir o certo do errado. E quando a gente visitar um doente que está à beira da morte, conversar sobre esse sacramento tão importante, para que a pessoa também participe do banquete, porque Deus deixou para todos os católicos que têm fé, que acredita. Por isso que a igreja deixou os sacramentos, são 7. Começa com o batismo, crisma, confissão, comunhão, matrimônio, São dos Enfermos, ordem, por aí vai. Maravilhoso, a nossa igreja é maravilhosa. Nós temos esses canais que nos levam até a Deus. São canais. Maravilha. Essa igreja é rica. Essa igreja é completa. Essa igreja é verdadeira. Você vê uma igreja que não aceita o sacramento da confissão, porque ela não é verdadeira, é mentirosa. A verdadeira é aquela que aceita todos os 7 sacramentos, que graças a Deus só tem a igreja católica mesmo que tem os 7 sacramentos, as outras não tem. Então, por aí a gente vê quem está certo e quem está errado. No final da história, Deus vai julgar todos. E cada um faça a sua parte para se salvar. Deus nos abençoe, nos dê sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.